Mas não apenas isso, diz aqui o versículo 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, ou seja, um outro motivo de nós nos sentirmos honrados, aleluias, nos gloriar. Não é aqui, esse gloriar não quer dizer assim uma arrogância, não, meus amados irmãos, isso aqui quer dizer, esse gloriar aqui significa algo assim como se sentir honrado, né? Em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação, ou seja, Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E o versículo 12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então ele começa aqui uma explicação de que todos, na verdade, pecaram, como já falou anteriormente. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 13: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Olha só, meus amados irmãos, aqui ele está propondo algo muito interessante, né? Porque, na verdade, Adão pecou. E por que que toda a descendência dele está pagando pelo pecado dele, de Adão, né? E aqueles que não erraram como Adão pecou, né? Aqueles que tentaram se aproximar de Deus, aqueles que começaram a invocar o nome do Senhor, eles também morreram. Ou seja, a condenação do pecado de Adão continua, ou continuou, mesmo não havendo ainda a instituição da lei sobre o ser humano, sobre a humanidade. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que a consequência do pecado foi terrível, a consequência do pecado mexeu com toda a humanidade e com todos os recursos humanos, com tudo aquilo que o ser humano é. O pecado, a consequência do pecado foi além do que nós podemos imaginar. Não foi simplesmente uma consequência, digamos, localizada ali simplesmente na vida de Adão, não. Não foi só Adão que perdeu a sua vida eterna, não. Todos os descendentes de Adão pagam, foram contagiados. O pecado é algo que contagia, o pecado é algo que vai de geração em geração, não tem como tirar este mal, a não ser, é claro, com o antídoto do pecado contra o pecado, que é a justiça, que é a justificação, que é o processo que Deus está realizando na vida de muitas pessoas, na vida daqueles que creem em Jesus Cristo, porque através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, nós fomos salvos e pela sua ressurreição nós fomos aproximados de Deus, nós fomos reconciliados com Deus na sua vida. Jesus Cristo está vivo e por isso nós podemos agora saber que nós voltamos a nos comunicar com Deus. Nós temos livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Através de crermos em Cristo Jesus, nós conseguimos este livre acesso. É simples, né? Porém, a morte continua, porque, conforme ele diz aqui, a morte continuou, até mesmo aqueles que não pecaram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, ou seja, Jesus também é um tipo de Adão. Adão era um tipo de Cristo. E Adão, então pecando, levou toda a humanidade com ele,
contagiou toda a humanidade com este mal. É como se fosse uma enfermidade, como se fosse uma doença que vai passando de geração em geração, independentemente de as pessoas sentirem qualquer efeito. Porém, isso está no cerne do ser humano, está, digamos assim, no gene do ser humano. Isso entrou no gene do ser humano. O pecado é algo que entrou no gene do ser humano e está aí passando para todas as pessoas. Todas as pessoas foram contagiadas. Não existe esse ou aquele que é diferente nesse aspecto diante de Deus, porque todos pecaram. Não tem um santo, não tem um que escape da condenação de Deus através do pecado, por meio do pecado. O pecado tirou todos da eternidade, por isso que todos morrem. Não adianta, não tem remédio, mas há uma esperança, e a esperança vem por Jesus Cristo, e a esperança não nos engana, né? Porque ele começa aqui falando no versículo 15, entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão. É claro que não, as consequências, ele está falando aqui das consequências, né? Não pode haver comparação, as consequências do pecado foram muitas consequências, em todos os sentidos humanos. O ser humano foi afetado pelo pecado, pela transgressão. Porém, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, ou seja, Jesus Cristo foi doado à humanidade para morrer por nós, para que a graça transbordasse para muitos, ou seja, nós podemos chegar à vida eterna pela graça. E nós cremos que assim chegaremos lá. É a esperança para o ser humano, é a esperança para o homem abatido, para o homem que é mortal ainda, que ainda sofre com a desgraça da morte. Porém, agora a morte não é um empecilho para nós nos aproximarmos de Deus, porque, pelo contrário, nós sabemos que a morte ela vai servir de meio para que nós possamos realmente viver, passar a viver espiritualmente e também passar a viver eternamente. Louvado seja Deus. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. A consequência do pecado foi tremenda, foi terrível sobre o ser humano. Veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva de Deus, através de um ato de justiça, aleluias, trouxe justificação e o perdão das transgressões. Louvado seja Deus. Não há anulação das consequências, mas o perdão. E nos trazendo a esperança de que brevemente tudo vai ser modificado, nós vamos poder vivenciar, viver espiritualmente com Cristo, aleluias, eternamente. Ele vai nos dar, aleluias, através da sua vida, ele nos dá a vida eterna. Através da sua morte, da sua ressurreição, ele nos dá a vida eterna. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, ou seja, a provisão da graça também é estendida a todos, está aí por todos os lados para o ser humano. A imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, ou seja, está em Jesus a vida. A árvore da vida está aí à nossa disposição, é Jesus que é essa árvore da vida, é Jesus que agora nós podemos tê-lo como o homem que venceu a morte. Esse homem
Jesus Cristo nos traz a dádiva da graça, a provisão da graça e a justiça de Deus. E por meio dele, Jesus Cristo, por meio dessa provisão de graça e dádiva de justiça, nós podemos reinar em vida por meio desse Cristo, aleluia, por meio do Cristo de Deus, do Cristo que Deus enviou para nos salvar dessa condenação eterna. E o versículo 18 diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens.